ao Dr. João Carlos Cabrelão Oliveira, que é juiz federal em Piracicaba. Obrigado, doutora Denise. Boa tarde a todos. Eu também vou dispensar o PowerPoint para a agilidade dos nossos trabalhos aqui na nossa tarde. Primeiro, é um prazer estar com vocês aqui para falar um pouquinho sobre controle social, o papel do Ministério Público, tema que foi proposto a nós discutir. Eu vou iniciar minha breve fala lembrando alguns conceitos relacionados ao controle social, direito de informação, direito de participação, para depois adentrar nessa parte mais central e interessante, que é o papel que o Ministério Público pode exercer em face do controle social, tentando temperar a minha fala com alguns exemplos relacionados à nossa crise hídrica atual. Pois bem, o que é controle social? Muitos de nós já têm uma noção bastante aprofundada a respeito do assunto, alguns nem tanto. Pela legislação, e aqui eu vou falar em termos mais jurídicos, porque como eu sou juiz é a área que eu trafego melhor, o controle social é a participação previamente informada da sociedade na formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas ambientais. Então nós temos dois pontos, dois pilares a respeito do controle social: participação e informação, que permitam que a sociedade possa influenciar em processos decisórios estatais. E possa influenciar tentando fazer o quê? Tentando fazer valer as regras e princípios relativos àquela determinada política pública ambiental. No caso da política relacionada aos recursos hídricos, a lei e a Constituição nos trazem essas regras e princípios, como o uso razoável e equitativo das águas, o respeito ao princípio do desenvolvimento sustentável, de forma com que nós gerenciemos a água para que as futuras gerações tenham condições de fazer uso da água tal como nós a fazemos hoje. Isso tudo a sociedade, não só ela, mas também ela, tem o dever constitucional, de fazer prevalecer quando o Estado resolve formular uma determinada política pública ambiental. Eu digo constitucional porque, e aí nós vamos lá na Constituição Federal, no artigo 225, ela nos diz que a preservação e defesa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é algo que cabe ao poder público e também à sociedade. É algo que a nossa Constituição nos traz, que nós não nos devemos esquecer. Então, o controle social, a intervenção da sociedade na formulação de políticas públicas ambientais encontra fundamento na Constituição Federal. É inarredável essa forma de democracia participativa. Pois bem, controle social, assim delineado, sofre graves problemas. Falei em dois pilares: graves problemas relacionados à deficiência da informação, na prestação da informação à sociedade e na deficiência dos canais institucionais colocados para a participação popular. Com relação à informação, nós temos seríssimos problemas que foram bastante evidenciados nessa crise hídrica. Dentre eles, informação pura e simplesmente sonegada, não prestada. Talvez, infelizmente, seja mais comum. Nós temos problemas com relação à tempestividade da informação que não é prestada de forma prévia à sociedade, somente de forma posterior a decisões já tomadas. Informações incompletas, informações prestadas em linguagem que não seja de fácil compreensão, como a nossa Lei de Acesso à Informação claramente determina que assim seja. Nós temos, em suma, falta de transparência. Pergunto a todos aqui, nós tivemos transparência em todo esse processo que desenrolou desde o início do ano até agora, com relação às decisões tomadas quanto à gestão da água? Não. Eu acredito que realmente não. E transparência, vejam bem, é algo mais do que simplesmente permitir, eventualmente, a algum interessado que, com muito custo, após galgar todos os obstáculos colocados para o acesso à informação, obtenha alguma informação ínfima e de difícil compreensão. Transparência é se colocar a informação
para a sociedade sem que ela peça, sem que ela tenha que ir atrás de informação. Informação completa, íntegra, primária, Fiel. sem esconder nada, fiel, sim, atualizada. João Carlos, só para ser um pouco mais preciso, vou ser bastante honesto. A sensação que eu tive é que o executivo não sabe o que fazer. Ele foi comunicando as coisas à medida que ele ia decidindo de uma forma cuidadosa, vamos ser honestos, por conta da eleição. Mas se o senhor for olhar bem, hoje no Brasil, o executivo toma decisões que vão afetar o futuro sempre por um cargo, uma pessoa que está eleita por 4 anos. Eu não confio em nenhum político para tomar decisões que vão afetar a nossa vida depois que ele foi embora. E os caras fazem o que eles querem, porque eles estão eleitos por um período de 4 anos. Isso só acontece no Brasil, isso é o problema das democracias. E é isso que a gente também tem que discutir, porque hoje, como o Estado brasileiro claramente ele é patrimonialista, vou colocar de novo para vocês, se vocês querem discutir questão hídrica, é bom vocês olharem a questão de infraestrutura no Brasil. Porque tem um monte de coisa de infraestrutura no Brasil que está sendo colocado de lado. Está todo mundo assim, esperando concessão e privatização. E o setor de saneamento virou um lugar de largado, porque ninguém sabe a quem pertence a infraestrutura, quem tem que gerir, quem tem que fazer o planejamento. Eu estou na academia, eu estou tentando achar dado e não consigo. Certo. Eu peço dado e não vem. Se eu tiver que contratar um advogado, eu estou morto. Isso, deixa ele continuar. Eu vou fazer o seguinte, todo mundo que tiver pergunta, a gente deixa para o final do painel, porque senão vai interromper a apresentação dos painelistas. Essa pergunta que vai direto, o senhor colocou, acho que não é só Mas tem que Ao ser final da depois, pô. apresentação, deixa eu falar. Eu também Vou quero, aprender. tô na fila faz tempo. Depois a gente vai anotando todos os nomes de todo mundo. Bem, se de um lado nós temos, e me parece que... Desculpa. Só uma observação, é como o Dr. Eduardo ele vai sair, eu gostaria só de fazer uma observação antes. João, desculpa, só que eu quero dar uma informação a esse respeito. Uma informação mais do que... Na ação civil pública, a gente atento a isso, e também pela experiência advinda do acidente de Cataguases. No acidente de Cataguases, a gente viu literalmente que o poder público assistia passivamente o acidente se desenrolar. À medida que, eu estou afirmando, à medida que a lixívia, que o licor negro ia passando, ele ia acompanhando. Então, você vai informar. O que está faltando também, a gente pediu na CP que termine, no mínimo, um plano de contingenciamento, né, e um plano de enfrentamento de crises hidrológicas que não existe. Só para dar essa informação. Eu vou retomar agora a palavra para o Dr. João Carlos, para ele prosseguir com a apresentação dele, e eu peço então que as manifestações sejam feitas após a apresentação de todos os panelistas, por favor. Obrigado. Continuando. Nós temos esse problema de direito à informação e temos também um problema relacionado ao direito de participação. Algumas dessas questões que eu vou colocar agora já foram tocadas, não vou me aprofundar. Uma delas é a ausência de paridade em conselhos e em canais institucionais de participação. Participação mais acentuada do poder público em face da sociedade. Outro problema muito sério, muito grave, cooptação de membros de organizações que fazem parte, que vêm intervir supostamente em nome da sociedade civil nessas comissões, conselhos, comitês, etc. E algo mais profundo. A ausência de acolhida ou de, melhor dizendo, se levar em consideração as manifestações da sociedade. Não basta ouvir a sociedade. Há que se levar em conta essas manifestações, ainda que o poder público, que acaba tendo a palavra final, venha e diga: isto não é possível se fazer. Mas, fundamente, motive, me dê as razões pelas quais a opinião, as proposições da sociedade não estão sendo aceitas. Até para que isso possa futuramente ser, quem sabe, objeto de uma impugnação judicial. A sociedade tem o direito de saber por que aquilo que ela propõe não está sendo acolhido pelo Estado, pelo poder público. A professora Rebeca Prudon deu uma palestra muito interessante na data de ontem, em Piracicaba, a respeito de participação social, e nos trouxe um dado que para nós é sonho de consumo. Falando sobre as audiências públicas em processo de licenciamento ambiental nos Estados Unidos,
ou melhor, até na formulação de políticas públicas ambientais, algo até mais antecedente que o próprio licenciamento, em que todas as manifestações da sociedade, ainda que contem as casas dos milhares, são respondidas pelo poder público, uma a uma. Para nós, isso, infelizmente, ainda é impensável. Pois bem, nós temos controle social, nós temos deficiências. Talvez as deficiências sejam mais evidentes do que a própria existência de um controle social. E qual o papel do Ministério Público nessa história toda? Minha opinião, o papel do Ministério Público é zelar pelo efetivo exercício do direito ao controle social. Mais trabalho, doutor Alexandre, doutor Ivan, estou aqui na casa do Ministério Público Federal, estou falando de mais trabalho. Sim, sim. Por quê? O controle social é algo importante que pode nos fazer avançar nessas questões ambientais que não são fáceis, que nós temos um jogo político intenso e muito forte, como é na questão da água. O Ministério Público não pode continuar sozinho nessa batalha, como muitas vezes nós vemos, em ações civis públicas muito bem fundamentadas, mas que não apontam com o apoio da opinião pública. O controle social, se garantido através da intervenção do Ministério Público, pode trazer parcela considerável da sociedade como um aliado do Ministério Público nessas lutas. E como o Ministério Público pode fazer isso? Trabalhando de forma mais procedimental do que de mérito, digamos assim. Talvez, e sem qualquer demérito, doutor Alexandre, pelo contrário, tecendo os maiores elogios possíveis ao trabalho desenvolvido pelos promotores de justiça, pelos procuradores da República de Piracicaba, na recente ação civil pública lá ajuizada a respeito do sistema Cantareira, busca-se ali uma solução de mérito. Mas nós temos que buscar soluções procedimentais para que o direito à informação seja exercido de forma tempestiva e de forma completa, para que a sociedade vá conhecendo a dimensão dos problemas e seja convidada efetivamente a participar com maior intensidade, para que no momento em que seja, infelizmente, necessário judicializar uma questão como essa, nós contemos com o apoio da opinião pública mais intenso. Isso é importante. Até mesmo para, e aí eu já vou passar para as palavras finais, lembrar que nós temos um grande problema do outro lado. O Ministério Público ajuiza uma ação, quem vai apreciar é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, que, por essência, é conservador, muitas vezes não está devidamente, digamos assim, sensibilizado com determinadas questões de interesse difuso e coletivo. E não pensem, não caiam na ilusão de que o juiz, ele é um ser neutro, que paira acima da sociedade, sem se influenciar por aquilo que está se passando nela. Não. Ele pode ou deve tender a ser imparcial, mas neutro ele não é. Ele é uma pessoa que tem as suas preconcepções sobre tudo. E uma participação mais intensa da sociedade, em determinada direção, fazendo ou tentando fazer valer princípios, regras que estão previstas para aquela política pública ambiental, na minha opinião, vai fortalecer a posição do Ministério Público, na verdade vai fortalecer a posição daqueles que defendem efetivamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e para as futuras gerações. E também, agora finalmente mesmo, nós temos um problema com relação ao Poder Judiciário, quanto a própria ideia de controle social. O Poder Judiciário não conhece muito bem o que é o controle social. E nós temos um momento difícil para o controle social, em que nós estamos impregnados de ideias que vêm de parte da mídia de que o controle social é algo, digamos assim, de repúblicas bolivarianas, em que se busca algo como a subversão das instituições que estão aí. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Controle social é democracia participativa. Mas, infelizmente, há
ou está se criando esse mito, esse imaginário em relação ao controle social. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E, partindo de uma instituição séria, respeitada no Brasil, que felizmente tanto se fortaleceu nos últimos 25 anos, como o Ministério Público, iniciativas de fortalecimento do controle social, inclusive judiciais, eu creio, posso estar enganado, posso estar sendo ingênuo, mas eu creio que há uma possibilidade de se fortalecer o controle social e se tirar essa visão que, na minha opinião, está crescendo muito no Brasil. Vide o repúdio pouco analítico do recente decreto a respeito dos conselhos populares, controle social da Presidência da República. Tudo isso é muito preocupante, porque nós estamos vendo discussões rasas a respeito de assuntos muito importantes para nós como país, para nós como nação. É isso que eu espero que não tenha assustado os colegas, amigos, promotores e procuradores da República, mas eu creio que o Ministério Público, sim, precisa ter uma participação mais ativa para fortalecer o controle social e para estimular uma nova cultura, que a sociedade se convença de que ela está preparada e deve intervir com mais força na formulação de políticas públicas ambientais. Muito obrigado.